Senadores ligados ao agronegócio se reuniram nesta terça-feira para debater a reforma tributária e também avaliar sugestões de alteração da Frente Parlamentar da Agropecuária com impacto direto no valor dos alimentos disponíveis à população. Segundo a agência Broadcast Agro, os senadores defendem que a reforma preveja a manutenção dos fundos estaduais, mas com uma limitação no artigo para proibir a criação de novos fundos. E para ampliar esse assunto, eu converso agora com um advogado especialista em agronegócio e sócio fundador do Passo e Estica Advogados Associados, Ralph Meiles Estica. Ralph, como que você avalia, esse pedido aí dos senadores de manutenção desses fundos? Isso é uma medida que já estava prevista? Isso é uma novidade? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Flávio. É um prazer estar aqui contigo, com a sua audiência. De fato, isso já estava previsto no texto que veio da Câmara, e agora é o papel dos senadores defender os interesses dos estados. O que ocorre com esse texto da reforma tributária? Com a unificação do ICMS, que é o imposto estadual, a principal arrecadação dos estados, com o ISS e a criação de um conselho federativo, há a perspectiva de que os estados percam arrecadação e poder sobre a distribuição desses recursos. E esses fundos estaduais já haviam sido criados por alguns estados fortes no agronegócio, por exemplo, Goiás, Mato Grosso do Sul, para a recomposição da infraestrutura, que é muito importante para esse setor. Então, agora começa uma defesa, por um lado, do caixa do Estado, e, do outro lado, espera-se que afete o mínimo possível, principalmente as exportações, porque a ideia desses fundos é justamente garantir a não incidência da CBS e do IBS, no caso, sobre as exportações. Então, agora começa aí o cabo de guerra estados e contribuintes. Flávia. Ralph, agora só pontuando, você falou dessas algumas movimentações que alguns estados já faziam e teve a questão do artigo 20, que foi alterado ali de última hora. Nesse sentido, que você pode complementar nessa mudança? Perfeito. O que eles defendem, Flávia, é que aqueles fundos que já tinham sido criados sejam mantidos e não sejam criados novos fundos até 2043. Então, a reforma tributária tem uma data importante, que é 2033, quando se espera que ICMS, ISS, IPI, PIS/PASEP, COFINS sejam extintos para serem substituídos pelo IBS, pela CBS, e aí mais 10 anos de carência para esses novos fundos. Então, já alguns estados se anteciparam, nem esses fundos são tão recentes que sequer passaram aí pelo crivo do judiciário, haja vista que eles imputam uma penalidade, vamos dizer assim, aos exportadores que já fazem jus à imunidade tributária na Constituição Federal. Tem bastante briga por aí, Flávia. Tem bastante pano para rolar, como que diz, ainda vai acontecer algumas coisas. Agora, para a gente encerrar, Ralph, o tema, a reforma tributária, inclusive, será o assunto da sua palestra amanhã no Congresso Andave, que é um dos eventos mais importantes em relação a insumos agrícolas. Por lá, na manhã, quem vai acompanhar a sua palestra, o que vai ouvir, quais são os impactos dessa nova reforma para o setor do agronegócio? Exato, Flávio. Inclusive, eu estou aqui hoje no Congresso Andave. Amanhã nós teremos um painel com vários especialistas, de representantes dos produtores rurais, representantes das empresas distribuidoras de insumos, representantes da agroindústria. E a questão é saber, tentar entender melhor como uma reforma que tramitou por tanto tempo, a PEC 45 é de 2019, já há um tempo tramitando, mas outras reformas tributárias foram apresentadas ao longo desses anos e não foram adiante justamente por conta da questão do federalismo brasileiro. Então, a grande questão para o agronegócio é buscar esse equilíbrio em relação às indústrias para que a gente possa efetivamente não ter aumento de arrecadação, mas não só no todo, porque é muito fácil você aumentar a arrecadação para um setor e diminuir de outra. O ideal seria que a reforma fosse neutra para todos os setores. E há, sim, uma preocupação em relação ao agronegócio, de uma reforma que começa pela Constituição, sem que a gente tenha ainda alíquotas efetivas que serão aplicadas. Então, por hora, ainda que haja sim uma potencial simplificação tributária, por hora a grande preocupação dos especialistas, das empresas e das associações que defendem o setor é justamente entender como que isso vai se dar no âmbito infraconstitucional, que é o bolso efetivamente, Flávia.
Tá certo, Ralf, obrigada pela sua participação aqui, falando direto aí do evento Congresso Andav. E para quem estiver por lá, participe aí da palestra. E você disse uma coisa, né? Equilíbrio vai ser a chave para poder funcionar essa nova reforma, né, Ralf? Obrigada, boa noite. Eu que agradeço, boa noite, até a próxima.